Bom dia, gente. Meu nome é Simone. Todo mundo está escutando? Bom dia. Meu nome é Simone. Eu sou professora da Faculdade Pitágoras desde o ano de 2013. Então, eu já dei aula na engenharia de produção. Atualmente, eu estou na engenharia química e na farmácia. Aí, eu sou formada em química e ministro aulas, né, relacionadas à química, química analítica, química geral, química inorgânica, química orgânica. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre os hidrogéis, conceitos, aplicações, a importância, né, da gente entender essa parte. Então, eu fiz uma palestra, né, mais voltado para a área da saúde, que é a área, né, da farmácia onde que vocês atuam. Então, espero, né, que no decorrer da apresentação vocês consigam, né, entender toda essa parte conceitual e onde que é aplicado. E no final, dando qualquer dúvida, vocês podem perguntar, pode ficar à vontade, tá? Então, aí, a gente vai iniciar agora. Tá todo mundo escutando? Bom dia, sim, eu estou escutando. Tá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí, se não tiver compartilhada, aí vocês poderiam me informar, por gentileza. Ok. Tá. Hoje a gente vai falar, né, um pouco sobre os hidrogéis, né? Meu nome é Simone, tá? Eu sou professora. Então, né, o próprio nome já diz, é um gel, né? E hidro que vem de água. Mas como funciona, então, né, esses hidrogéis? Hidrogéis é um biomaterial, tá? Esse biomaterial, ele pode ser constituído de polissacarídeos, de proteínas, de polímeros, tá? Esses polímeros podem ser sintéticos ou naturais. E qual que é a finalidade de eu utilizar um hidrogel? O hidrogel é uma substância que você utiliza ela para vários fins, farmacêuticos, na engenharia de tecidos, na química, na farmácia, principalmente em sistema de liberação controlada de fármacos. É uma substância que ela tem a capacidade de inchar, ou seja, absorver água, tá? E sem se dissolver. Um exemplo disso, gente, a gente pode citar a fralda. A fralda, né, que a gente utiliza, né, nos recém-nascidos. Então, essa fralda, ela é composta, né, por um biomaterial, tá? Que ele vai absorvendo água e não se dissolve, tá? Então, assim, a pele do bebê, ela não fica molhada, porque esse próprio hidrogel, ele consegue, né, absorver essa água, tá? Um exemplo que a gente pode dar, né, para vocês entenderem como que vai funcionar esses conceitos. Na fralda, está constituído poliacrilato de sódio, tá? O poliacrilato de sódio que a gente utiliza. Então, essa parte, ela está sendo bastante estudada, porque principalmente no tratamento do câncer, em doenças que até então não conseguiu sintetizar um fármaco específico. Por exemplo, hoje, né, está crescendo as pessoas que estão tendo intolerância ao glúten, à lactose, doenças, né, que estão relacionadas ao sistema imunológico e também, né, o câncer. Então, eu quis iniciar, né, nossa palestra de hoje com essa ilustração, né, de um hidrogel, tá? Que principalmente lá na UFMG, no departamento de Química,
na pós-graduação de inovação e biotecnologia farmacêutica, está estudando muito essa parte, né, de biomateriais para tratamento do câncer, tá? Então, tem vários estudos. Então, quando terminar, né, essa pandemia, é uma boa, né, vocês ir lá e conhecer como que funciona, tá? Não só na área da química, mas também na farmácia, nas ciências biológicas, na engenharia dos materiais, tá? Então, o que é, então, esse hidrogel, né? É um biomaterial, tá? Que tem uma rede tridimensional polimérica, tá? A estrutura dele é hidrofílica, tá? O que significa isso? Capacidade, né, de absorver e liberar água em condições, né, ambientais, possuindo a capacidade de entumecer. O que é isso, né? De inchar em meio aquoso sem se dissolver, tá? Então, esse entumecimento, né, ele pode ser descrito como a quantidade de água que foi absorvida por esse hidrogel. Então, geralmente, a quantidade de água na matriz polimérica, ela pode variar de 20 a 99%. Já os hidrogéis, né, os polímeros que adsorvem, né, acima de 95% de água, eles são chamados de superabsorventes, tá? Então, né, o que é esse entumecimento? É um importante parâmetro que rege em aplicações na área biomédica, tá? A presença de água na superfície dos hidrogéis reduz a energia livre interfacial em ambiente fisiológico, melhorando suas propriedades biológicas. O que é essa energia livre interfacial? É chamada de tensão interface, tá? Essa é uma tensão entre sólido e líquido, entre a superfície do hidrogel e uma solução aquosa. Então, a gente está medindo, né, essa tensão interfacial entre o sólido e o líquido, tá? E a capacidade dele de, em presença de água, né, de inchar até mais do que a sua composição sem dissolver. Então, aqui a gente tem, né, uma figura ilustrando, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, vou pegar aqui uma canetinha só para mostrar mesmo, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, um polímero, né, utilizado, uma conformação espiral. Aqui eu tenho, né, a cadeia, né, a macromolécula. Aqui eu tenho a presença de uma reticulação. Aqui eu tenho uma conformação estendida, né? E aqui a gente tem a presença, né, dessa força elástica, à medida, né, pela estrutura tridimensional e ser hidrofílico, ele consegue, né, ter esse comportamento, esse movimento, tá? Esse movimento elástico. Devido à sua composição da sua macromolécula, ele vai conseguir, né, ter esse comportamento, esse movimento. Então, essa força de entumecimento é medida, né, em equipamentos, tá? Então, faz todos os testes para verificar, né, qual que é a porcentagem de absorção dessa água para fazer com que ele, né, absorva água. O caráter, né, hidrofílico desse hidrogel, desse material que está sendo utilizado, ele se deve aos grupos funcionais. Quais grupos funcionais, né, que dá essa característica para ele, né, de ser hidrofílico, né? Hidro vem de água, né, e fílico vem de interação, né, em meio aquoso. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o grupo funcional, né, da amida, a gente tem o nitrogênio, né, ligado diretamente ao C-dupla-O, a carbonilo.
A gente tem aqui, ó, o enxofre, né, ligado, né, aos oxigênios e ao hidrogênio aqui na extremidade. Então, aqui a gente tem os grupos sulfônicos, tá? Que dá essa característica para ele, hidrofílica. Aqui, ó, a gente tem o grupo funcional ácido carboxílico, tá? Então, a gente tem grupamentos carboxila mais hidroxila na extremidade. Lembrando que essa hidroxila, né, ela vai ficar na extremidade, tá? E aqui no último a gente vai ter, né, a hidroxila, tá? Então, isso que vai dar, né, presença desses grupos funcionais na estrutura da molécula, da macromolécula desse hidrogel, que dá a ele essa característica, né, hidrofílica. Por quê? Se ele tiver presença dessa estrutura, ele vai conseguir, né, interagir melhor com a água, tá? Porque se fosse um grupamento, né, apolar, ele não ia conseguir interagir com a água, ele ia ser hidrofóbico, tá? Então, a presença desses grupos funcionais faz com que, né, ele absorva a maior quantidade de água presente. Como, né, que iniciou, né, essas pesquisas do hidrogel? Então, assim, não é recente, tá? Iniciou em 1960, com a síntese do polimetaclelato de hidroxietilo, tá? Onde que foi estudado, né, esse polímero, tá? O comportamento dele. Então, esse autor, ele conseguiu, né, esses dois pesquisadores, ele conseguiu sintetizar esse metaclelato de hidroxietilo, que veio ser utilizado, né, na produção de lentes de contato, tá? Então, assim, de lá para cá, está sendo muito estudados esses hidrogéis, tá? Principalmente na área farmacêutica, na área de engenharia de tecidos para regeneração de ossos, gente. E também na agricultura, o mais recente, estudos relacionados à agricultura também, tá? Porque como ele tem a capacidade de absorver água, isso é bom para ambientes, né, onde que tem solos muito arenosos, muito secos, tá? Então, a plantação, né, ela vai ficar, né, hidratada. Então, aqui, a gente vai iniciar, né, falando um pouco dessa classificação desses hidrogéis, tá? Então, aqui, gente, a gente tem, né, qual que é a origem dele? Natural. Natural pode ser que é origem animal ou origem, né, vegetal, tá? O sintético, no natural também, gente, inclui também o mineral, tá? Pode ser também compostos inorgânicos, então pode ser também mineral. O sintético, né, que foi sintetizado, né, produzido em laboratório. E o semissintético é a mistura do natural com o sintético, tá? Então, por exemplo, se você misturar o colágeno com polietileno-glicol, tá? Um exemplo, né? Aí você vai ter, né, um híbrido. Dentro dos naturais, a gente vai ter a classificação dos polihidroxialcanoatos. O que é esse polihidroxialcanoatos? Eles são poliésteres produzidos por diversos grupos de bactérias como reserva de carbono e energia. São chamados de plásticos verdes, tá? Então, ele tem uma sigla PHA, tá? Eles são, na sua estrutura, a gente tem, né, ésteres, tá? E temos as proteínas também, para a classificação dos naturais. As proteínas, gente, a gente aprendeu bastante lá na bioquímica, né? São biomoléculas. Essas biomoléculas, né, elas têm diversas funções no nosso organismo, tá? Uma delas, não é assim, uma das mais principais, né? Biocatalisador, tá? São os catalisadores biológicos.
Graças às nossas enzimas, as reações ocorrem, né, em questões de segundos, tá? Se não fosse a ação das enzimas nas reações que ocorrem no nosso organismo, a gente não estaria aqui, então, graças a essas enzimas, tá? As proteínas, gente, se a gente for olhar, né, a estrutura dela, a estrutura química dela, são formadas de vários aminoácidos, tá? É um conjunto de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, tá? Então, quando a gente tem vários aminoácidos ligados entre si, formando ligações peptídicas, a gente vai ter, né, uma macromolécula. E essa macromolécula é chamada de proteína, tá? E a gente, por último, a gente vai ter a classificação natural, os polissacarídeos. O que é esses polissacarídeos? O próprio nome já diz, né? São vários sacarídeos unidos através de ligações glicosídicas. O que é essas ligações glicosídicas? Né? São açúcares ligados entre si. Então, os polissacarídeos são carboidratos, tá? Que por hidrólise, quebra em presença de água, eles liberam, né, para o meio vários monossacarídeos. E quando a gente tem esses monossacarídeos ligados, a gente tem um polissacarídeo, um carboidrato. Como exemplo, a gente pode citar a celulose, a sacarose, né, que está presente na cana-de-açúcar que a gente utiliza, né, todos os dias. O amido, tá, gente? O amido que está presente, né, em vários alimentos que a gente alimenta também, tá? E a lactose, tá? Então, aqui, ó, exemplos de hidrogéis, né, naturais. A gente vai ter, né, o colágeno, tá? Esse colágeno, gente, ele é uma proteína, tá? Ele tá presente na nossa pele, nas nossas unhas, nos nossos cabelos, tá? Na constituição da nossa matriz extracelular, do nosso tecido conjuntivo, tá? Então, o colágeno é uma proteína. A hidroxiapatita, gente, ela é um constituinte mineral, tá? Ele é encontrado nos nossos ossos, tá? De 30% a 70% da massa dos nossos ossos e dos dentes, tá? A hidroxiapatita está presente, tá? Ela é uma chamada, né, biomaterial, biocerâmica. Ela pertence ao grupo dos fosfatos, tá? Fosfatos de cálcio, tá? Então, por isso que na sua estrutura tem várias ligações entre o fosfato e o cálcio. E é muito utilizado na recuperação de cartilagem articular. A gente utiliza, né, essa hidroxiapatita como esse biomaterial. A quitosana, gente, que está sendo muito estudada hoje também, ela está presente, né, no exoesqueleto dos crustáceos, como camarão, caranguejo, lagosta, né? Então, ela é um biomaterial natural. Já o nosso alginato, gente, ele é um copolímero binário, tá? Ele é sintetizado através de algumas espécies de algas e bactérias, tá? O alginato, tá? Esse alginato, a estrutura dele química, ele tem que interagir, né, com íons para ele, né, fazer uma reticulação nesse hidrogel, tá? Uma estrutura, né, reticulada. A albumina, vocês vão lembrar agora, está presente na nossa clara de ovo, é uma fonte de proteínas também, tá? E a gente tem aí, por último, né, o nosso ácido hialurônico, tá? Que é um polissacarídeo, tá? Está presente nas nossas articulações e até no nosso globo ocular. Então, quando dá
algumas pessoas, né, dependendo do estado imunológico, pode ter vazamento, né, desse líquido viscoso que está presente, né, no nosso globo ocular, que dá aquela que a gente chama, né, de liberação desse composto, tá? Aí faz com que você consiga fica enxergando, né, umas moscas chamadas de moscas, né, flutuantes. Então aqui eu coloquei uma imagem, né, do colágeno, tá? Que está presente nas nossas aqui, ó, nas nossas unhas, na cartilagem, nos ossos, tá? Na derme, no tecido conjuntivo, tá? E também presente nos pelos, tá? Só uma imagem mesmo para ilustrar. Aí o colágeno, ele tem de diversos tipos, tá? Hoje, na pós-graduação, né, utiliza mais o colágeno do tipo 1. Esse colágeno do tipo 1, gente, é extraído, né, da carne dos restos, né, bovinos, tá? Então, pode ser também de aves, de suíno, tá? Mas é muito utilizado o colágeno tipo 1, que vem dos bovinos, tá? Então, é uma proteína onde que tem o aminoácido a glicina, a prolina e a hidroxiprolina interligados entre si, formando essa macromolécula, tá? Através das ligações peptídicas. Aqui eu tenho uma ilustração, né, para vocês conseguirem, né, imaginar como que é uma estrutura da hidroxopatita, tá? Uma estrutura cristalina. E aqui eu coloquei, aqui em A, aqui, ó, a gente tem, né, do alginato, tá? Do alginato. Em B, a gente tem do ácido hialurônico, tá? Só para vocês verem a estrutura química dele mesmo. Em C, a gente vai ter a amilose e em D, a milopectina. Tranquilo até aí, gente? Então, assim, ó, qual que é, né, o intuito, né, de você utilizar um composto natural, tá? Para você fazer um hidrogel, tá? Esse hidrogel, gente, ele pode ser em forma de filme, ele pode ser em forma de cristais, ou ele pode ser também em forma de uma solução, de uma suspensão, tá? Esses polímeros naturais, gente, eles são bastante utilizados, principalmente pelas suas propriedades como biocompatibilidade, biodegradabilidade. Ele não é tóxico, tá? Não indução da resposta imunológica. Esses compostos naturais estão presentes também no nosso organismo, tá? Principalmente na matriz extracelular, nos ossos, são encontrados, né, esses polímeros naturais. Então, assim, por isso que dá essa compatibilidade, tá, de utilizar esses polímeros naturais. Os sintéticos, gente, a gente tem vários, tá? Então, assim, eu vou citar alguns aqui, mas ao longo da apresentação eu vou citando outros. Por exemplo, a gente tem o polióxido de etileno, o poliácido acrílico, polihidroxibutirato, o álcool polivinílico, entre outros, tá? Então, esses sintéticos, eles têm que ser utilizados, tá? De uma forma mais, vamos dizer assim, tem que estudar essa forma melhor. Por quê? Como se a gente comparar ele com o natural, ele pode, né, sofrer alterações na sua composição, e isso ser prejudicial ao nosso organismo. Então, principalmente, né, ele, pela sua conformação espacial, e isso, né, ser um contexto que está sendo estudado, tá?
Então, alguns podem ser até tóxicos, tá? Interagir com outras substâncias presentes nesses hidrogéis e formar compostos indesejáveis como produtos. A classificação de acordo com o tipo de ligação, a gente tem o hidrogel físico e o hidrogel químico, tá? O hidrogel físico, ele é mais a estrutura dele, né? São mais formados por interações. Os hidrogéis químicos, né? Eles são classificados também como permanentes, porque eles têm presenças de ligações covalentes, que são ligações mais fortes, se eu comparar, né, com os hidrogéis físicos. Aqui a gente tem, né, uma imagem, né, ilustrando uma formação de um hidrogel físico e de um hidrogel químico, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um polímero hidrofóbico, tá? Através de uma hidrólise, quebra em presença de água, ou então de uma reação de oxidação, ou de sulfonação, entre outras reações que vocês aprendem lá na química orgânica, como reação de substituição, adição, eliminação, a gente vai formar, então, né, esses polímeros, tá, que vão ter, né, na sua estrutura, grupos polares. Esses grupos polares são aqueles que dão caráter hidrofílico na estrutura, tá? Então, se eu partir para reticulação, ou seja, adicionar agentes reticulantes, o que é isso, gente? São substâncias, né, que fazem com que eu faça um entrecruzamento, tá? Então, eu vou fazer com que essa estrutura, né, ela fica em forma de rede, tá? Então, por isso que é chamada de reticulação. Aí eu vou ter um hidrogel químico. E essas ligações são ligações covalentes, tá? Agora, se eu partir por interações hidrofóbicas, aí eu vou ter um hidrogel físico, tá? Já o hidrogel, né? Agora, né, explicando detalhadamente um por um. O hidrogel físico é aquele que vai apresentar interações, né, físicas do tipo interações, né, entre cadeias poliméricas. A gente vai ter aqui as reticulações físicas, os poros, né, dos hidrogéis e nesse hidrogel físico a gente tem presença, né, de interações do tipo ligações de hidrogênio, tá? Interações eletrostáticas, entre outras interações, tá? É um processo, né, reversível, tá? Então, os hidrogéis físicos, eles são processos, né, reversíveis. Então, eles podem, né, tanto, né, formar aquele determinado rede, mas depois eles podem voltar, né, a seu estado inicial, dependendo de alguma alteração, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um hidrogel físico. A gente tem aqui, ó, um polímero aniônico, tá? De carga negativa, um polímero catiônico de carga positiva, tá? Então, a gente tem aqui em B uma associação hidrofóbica, tá? Aqui a gente vai ter segmentos hidrofílicos. Então, essa parte, né, da estrutura tem afinidade pela água, e essa das extremidades, né, é hidrofóbica, tá? Não tem, né, é uma parte apolar, então não interage com água. E aqui, ó, a gente vai ter, né, as ligações de hidrogênio. Lembra que ligações de hidrogênio é hidrogênio ligada a fluoxigênio e nitrogênio? Então, aí aqui a gente tem presenças, né, de ligações de hidrogênio. Então, eu acredito que muitos aprenderam como pontos de hidrogênio. Os hidrogéis químicos, gente, eles são também chamados de permanentes, tá?
eles são irreversíveis, tá? Onde que você tem uma rede polimérica por ligações covalentes, tem uma reticulação química. Aqui a gente tem umas ligações cruzadas, tá? Dando essa estrutura um comportamento hidrofílico, cheio de poros, tá? Esses poros é muito bom, principalmente em introdução de fármacos nesses poros, tá? Então, esse hidrogel, por ele ser cheio de poros, né? Ele consegue absorver melhor o fármaco, absorver melhor a água. Outra imagem que eu coloquei aqui, ó, entre uma formação de uma ligação cruzada desse hidrogel. Aqui a gente parte de um monômero, tá? Ou um polímero bifuncional, tá? E a partir do momento que eu coloco, né, um agente reticulante para fazer com que esses monômeros eles se ligam-se, formando, né, um polímero, uma macromolécula. Aí eu formo esse hidrogel que tem essa rede, né, tridimensional, em formato de rede mesmo. Se a gente for olhar em microscopia eletrônica, né, de varredura, o MEV, a gente consegue ver, né, essa estrutura certinho através de um microscópio eletrônico, tá? Qual que é a aplicação desses hidrogéis, então, né? Bom, primeiramente, vou falar de maneira geral para vocês entenderem, e depois eu vou falar, assim, mais para a área da farmácia, tá? Então, de uma maneira geral, eles são aplicados com agentes de suspensão, floculantes, tá? Estabilizantes de espuma em formulações, formação de película e de filmes. Então, por exemplo, é utilizado muito, né, em curativos, tá? Principalmente para lesões, para queimaduras, controle de cristalização, inibição de cinerese. Essa inibição é você interromper o processo, né, do seu sistema imunológico começar, né, a combater aquele material introduzido no seu corpo. Então, é uma forma de você inibir, né, essa formação, né, de anticorpos tentando a combater aquele material estranho. A gente tem também encapsulação, utilizado também como clarificante, desmoldante, geleificante, né, para formar, né, géis, redentor de umidade, tá? Emulsificante, espessante e estabilizante de soluções e suspensões, tá? A classificação dos hidrogéis, né, a durabilidade dele. Ele pode ser classificado como durável ou biodegradável, tá? Então, na área farmacêutica, a gente espera, né, de um hidrogel que ele seja o quê? Biodegradável, tá? Principalmente em sistemas de liberação controlada de fármacos, quando você faz um hidrogel, né, com esse intuito, você quer que, ao ele ser, por exemplo, injetado no seu organismo, ele consiga atingir o alvo, a célula, né, a célula ou órgão de interesse, e vai liberando, né, ao longo aquele fármaco, com o intuito de que ele consiga, né, eliminar, né, vamos imaginar, eliminar aquela bactéria ou então aquela inflamação, e depois, né, eles se decompõem, degradam, tá? Agora, quando é durável, significa o quê? Que a gente vai ter mais dificuldade de retirar ele do sistema, tá? Então, por exemplo, o polímero que é utilizado, né, em fraldas descartáveis, né, tem todo um estudo, né, por quê? Eles não têm uma certa biodegradabilidade, e isso causa o quê, né? Isso é ruim
principalmente para o meio ambiente, porque demora, né, degradar, isso demora anos, tá? E tem que ter um processo, né, específico para fazer essa degradação, quebra dessa estrutura. Então, o poliacrilato de sódio, né, está sendo muito estudado isso, para uma forma, né, de você ou reutilizar ele, tá? Ou utilizar agentes que conseguem degradar essa molécula. Então, a gente sempre busca, né, principalmente na área farmacêutica, utilizar, né, polímeros biodegradáveis. A classificação dos hidrogéis, né, em termos de estímulos, eles podem ser classificados em convencionais ou inteligentes. Qual que é a diferença desses dois? O convencional, gente, significa o quê? Qualquer alteração no meio, ele não vai mudar, né, a sua conformação. Ou seja, ele não vai mudar, né, a sua estrutura da sua molécula. Então, pode alterar pH, temperatura, né, pressão. Então, isso não vai ocorrer nenhuma alteração na sua constituição. Agora, os hidrogéis inteligentes, tá? Os mais utilizados na indústria farmacêutica são os termossensíveis, tá? Esses termossensíveis significam o quê? Dependendo da temperatura, eles conseguem, né, ou aumentar ou diminuir, né, a sua absorção de água. Isso é bom? É. Por quê? Isso facilita melhor a penetração no nosso organismo, tá? Então, eles apresentam uma transição hidrofílica e hidrofóbica, dependendo da temperatura. Então, você pode, né, adicionar fármacos com estrutura polar ou apolar. Então, isso é muito interessante. E dependendo da temperatura, ele vai alterar a sua conformação, né? Mas as interações, como são mais fracas, isso não vai ser, né, ruim para o organismo. Então, os convencionais, tá? Eles têm, ó, ele vai inchar significativamente em água sem se dissolver, tá? E não vai ocorrer nenhuma mudança no grau de inchamento em relação a estímulos externos. Ele vai ter, né? Ele, independente dessas mudanças, ele sempre vai permanecer o mesmo. Já os inteligentes são chamados também de responsivos, tá? Ocorrem variações em suas propriedades quando submetido a estímulos externos. Esses estímulos externos, gente, alteração de pH, alteração de temperatura, alteração de pressão, tá? Então, aí, eles vão, né, mudar, né, o seu comportamento através, né, dessas alterações externas. Então, um exemplo disso a gente vai ter, né, os hidrogéis termossensíveis. Qual que é a vantagem de você utilizar ele? Facilidade de introdução ao organismo, não necessitando de procedimento cirúrgico, tem uma versatilidade de agentes incorporados em solução, tá? Quando a gente fala essa versatilidade, gente, a gente pode adicionar, né, agentes na composição desse hidrogel. Ele pode ter, né, diversos grupos funcionais, por exemplo. Eles podem ser hidrofóbicos, hidrofílicos, porque eles vão interagir melhor na sua estrutura. Tem uma facilidade de adaptar a cavidade ou defeito quando injetado, tá? E até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Tá sendo muito rápido ou tá dando para ir? Para mim tá ok, tá muito bom. Então vamos continuar. Então aqui, ó, a classificação desses hidrogéis está muito relacionada à carga também. Então, quando a gente viu aquela imagem anterior lá, a gente viu que a estrutura da macromolécula do polímero, ela pode ter, né, carga positiva. Significa que vai ter, né,
íons positivos. Então, é chamado de catiônico. A estrutura do polímero, né? Pode ser, né, um íon que tem cargas negativas. Então, é chamada de aniônico. Ou então, ele não pode ter nenhum tipo de íon presente. Então, ele é neutro, né? É uma molécula neutra. Então, aí, ele é chamado de neutro. Em questão de estrutura, gente, isso é muito importante porque quando a gente tem a estrutura desse polímero, a gente tem que estudar essa parte, por quê? Isso é muito importante em relação à questão de porosidade, em termos de cristalização, tá? O comportamento que ele vai comportar ao introduzir um determinado fármaco. Então, por exemplo, a estrutura, quando ela é amorfa, significa o quê? Que ela apresenta cadeias poliméricas dispostas aleatoriamente, tá? Ou seja, tá tudo embaralhado, tá? Tá tudo espalhado. Vamos imaginar assim. Já o semicristalino, né? Ele vai ter tanto o amorfo quanto o cristalino. Quando a gente fala cristalino, significa que aquele empacotamento ele é mais ordenado, tá? Ele é mais certinho. Então, aqui eu coloquei uma imagem, tá, gente? Coloquei aqui, ó, um polímero amorfo. Então, a gente viu lá que é tudo espalhado, né? A sua estrutura, né, ela é toda dispersa. Agora, aqui a gente tem essa segunda aqui, ó, onde eu tô colocando o mouse, é semicristalino. Então, ou seja, né, aqui, ó, eu vou ter nessa parte onde eu tô passando o mouse, ó, eu vou ter um polímero amorfo, tá? E aqui, onde que tá mais organizadinho, é uma região cristalina, tá? Essas regiões, né, cristalinas, elas são mais organizadinhas, elas têm a estrutura, né, mais, vamos dizer assim, mais organizadas, tá? Outra classificação desses hidrogéis está relacionada à sua composição, tá? Então, como que é essa composição? Ela é classificada de acordo com a estrutura daquela macromolécula, tá? Pode ser tanto homopolímero ou copolímero. Qual que é a diferença dessas duas, Simones? Então, o homopolímero é formado por apenas um monômero, tá? Significa o quê? É uma unidade de repetição apenas, tá? Então, é como eu tenho uma unidade de repetição e ela é formada, né, por várias unidades de repetições, formando assim um polímero. Então, se a gente for olhar, é uma estrutura, né, idêntica, mas formando uma macromolécula. Agora, quando eu tenho um copolímero, eu vou ter, né, uma estrutura, uma macromolécula, formada por vários monômeros, tá? Aí eu coloquei uma imagem ilustrativa, tá? Para vocês imaginar como que é essa estrutura. Então, aqui, ó. Vamos, uma unidade de repetição, vamos colocar que ela é A, por exemplo, tá? Aí, se eu ter essas ligações entre A, eu vou ter um homopolímero. O A aqui está representando um monômero, tá? Quando eu tenho um copolímero, significa que eu vou ter vários monômeros, tá? Posso ter dois ou mais, não necessariamente só dois, posso ter vários, tá? E vai estar ligados, tá? Formando assim uma macromolécula. Aí aqui eu tenho o monômero A e o monômero B, ligando entre si, forma esse polímero, tá? E eles podem ser classificados também em IPN. O que é isso, né? É um polímero interpenetrante. O que é esse interpenetrante? Significa, né, que na estrutura ele vai, né, interpenetrar entre um homopolímero, formando assim um copolímero, só que assim, a estrutura, né, são monômeros ligados entre si, e
outro monômero ligados entre si, formando um polímero, formando assim uma rede interpenetrante. Agora, quando eu já tenho essa segunda imagem aqui, ó, aí já é classificado como semi-interpenetrante. Por quê? Essa estrutura aqui, ó, ela tem um homopolímero, né? Formado por 3 monômeros, tá? Tanto A quanto B, formando assim um copolímero. Já esse daqui, ó, eu tenho 3A, mas tenho os 2B. Então, eu vou ter um semi-interpenetrante. Então, aqui, né, eu vou ter quantidades, né, diferenciadas e aqui eu vou ter quantidades iguais. Isso ocorre, gente? Ocorre. Na parte química ocorre isso, tá? Aí chegamos no preparo desses hidrogéis, tá? Como que eles são preparados? Quando a gente pergunta, né, como que eles são preparados, a gente tem por reticulação física, tá? Essa reticulação física, ela pode ser por associação hidrofóbica, pode ser por ligação de hidrogênio, pode ser por complexação polieletrolítica, tá? Ela são a reticulação, né? Ela é feita, né? São interações mais fracas, se eu comparar com a química, então são bem mais fracas, tá? A polimerização utilizando o radical livre, essa parte vocês estudam muito em química orgânica. A reticulação química, tá? Que ela tem uma ligação cruzada mais forte, mais resistente. Ela é chamada de reticulação cruzada por ligações covalentes. E temos a reticulação por irradiação, tá? Aqui a gente pode utilizar tanto radiação ultravioleta, radiação gama, tá? Para fazer com que eu pego um composto, vou reagir ele com outro para formar uma rede. Essa rede, né, que a gente vai ter esse polímero formando assim esse hidrogel. Aí agora a gente vai ver, né, uma imagem ilustrativa, né, ilustrando cada um. Então, aqui, ó, a reticulação física, a gente pode aplicar vários métodos para ocorrer, né, essa formação desse retículo. A gente pode ser, né, o complexo coacervado, também chamado de complexação polieletrolítica, tá? Interação iônica, ligação de hidrogênio, ciclos de congelamento e descongelamento. Aí aqui agora eu vou colocar uma imagem. Ó, essa imagem aqui, ela ilustra os métodos para a formação de um complexo coacervado. Aqui eu vou ter um poliânion e um policátion, tá? Ambos vão reagir e formar, assim, o complexo coacervado, ou chamado, né, hidrogel com complexo poliiônico. Significa, né, que na sua estrutura eu vou ter cargas positivas, cargas negativas, né, formando, assim, um complexo. Quando eu tenho a reticulação por interação iônica, significa que eu vou pegar um reagente poliânion e um reagente e um cátion multivalente, tá? E vou formar, assim, um hidrogel ionotrópico, tá? Então, aqui a gente tem essa representação aqui do alginato, tá? Então, quando a gente pega o alginato, interage ele com íons bivalentes, tá? Íons bivalentes, um exemplo, né, que a gente está utilizando aqui é o cálcio, né? Bivalentes é porque tem NOx mais 2. Então, sempre vai ser, né, bivalente. Então, aqui, ó, lá na família, né, 2A lá da tabela periódica. Então, quando a gente complexa ele aqui, ó,
ele vai, né, ter ligações iônicas, né? Ligações iônicas nessa estrutura. Então, por isso que vocês já devem ter visto alguns curativos, alguns hidrogéis que são vendidos em indústrias, em farmácia mesmo, aqueles Curaderme, feito de alginato de sódio, pode ser de sódio também, alginato de cálcio, de magnésio, tá? Mas são utilizados, né? Mais íons bivalentes, mas pode ser utilizado também, né? O sódio também. Quando eu tenho a formação de rede desse hidrogel por ligação de hidrogênio intermolecular, aqui eu tenho o CMC, carboximetilcelulose, tá? Então, aqui eu tenho, né, um sal sódico de carboximetilcelulose, tá? Vai, né, interagir em meio ácido, estou utilizando o ácido clorídrico aqui, e formando uma rede fisicamente reticulada. É uma interação mais fraca, se a gente comparar com a ligação covalente da reticulação química, tá? Aqui eu vou ter essa formação de rede. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem imaginar. Eu tenho primeiro, né, um composto, tá? Ele pode ser linear, pode ter ramificações, tá? Pode ter, né, cadeias fechadas, e a partir do momento que ele se liga a um segundo reagente, ele vai formar um produto, né, onde que vai formar um produto onde que vai ter, né, essas redes. Essas redes, gente, são interações, né, interações mais fracas, e pode ser interações por ligações de hidrogênio. Então, aqui, por exemplo, olha, eu posso interagir lá, aqui eu tenho um grupo funcional do ácido carboxílico, lá, o C-OH. Esse hidrogênio, ele vai interagir com o oxigênio da outra extremidade e formando assim, né, uma ligação de hidrogênio, que a gente chama, né, de ponte de hidrogênio. A reticulação química é uma ligação, né, cruzada, ela é irreversível, ela pode ser formada, né, utilizando um agente reticulante para fazer com que forme essas redes, tá? Pode ser por radiação ou utilizando enzimas, tá? Aí eu vou falar agora um pouco de cada uma, né, explicando também. Quando a gente utiliza a reticulação química utilizando um agente reticulante, significa o quê? Que a gente está adicionando um reagente para fazer com que aquela estrutura, né, vamos dizer, ramificada, ela acaba se interagindo em si, formando um novo produto, né, com uma estrutura, né, tridimensional reticulada. Então, eu posso utilizar, né, para isso, o glutaraldeído, tá? Qual que é a aplicação? Microesferas para liberação de teofilina, hidrogéis para liberação controlada de fármacos e biosensor de glicose e de urease. O agente reticulante, posso utilizar também o formaldeído. Aí eu utilizo ele e depois eu evaporo, tá? Então eu faço com que ele faça com que essa estrutura ela se une, né? E depois eu evaporo o excesso. Os filmes para liberação controlada de DNA, microcápsulas para liberação de fármacos. Outro agente reticulante muito utilizado é epicloridina, tá? Que é utilizado para filtração, compósitos para adsorção de creatinina e microesferas para liberação de ampicilina. Outro agente reticulante, tem vários, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. A genipina, tá?
para aplicação em micelas polimélicas, para liberação de fármacos e proteínas, tá? Hidrogéis para liberação de proteínas, de microcápsulas para encapsulação de células. Então, outra que está sendo muito estudada e está tendo bons resultados, gente, é utilizar também o ácido cítrico, tá? Está sendo muito utilizado, né? Muito estudado e está obtendo bastante resultados, né? Satisfatórios utilizando o ácido cítrico. Aqui eu tenho, né, um exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, um polímero contendo grupos funcionais de hidroxila, tá? Então a gente tem aqui, né, um poliálcool. Aí, à medida que ele vai reagir com glutaraldeído em presença de ácido, ele vai formar, né, esse produto, né, que eu vou ter, né, essas reticulações, essas ligações cruzadas, né? Esse G aqui, né, a gente vai estar representando, né, o glutaraldeído, tá? É como fosse aqui essa estrutura, ó. Essa primeira, esse polímero contendo esse grupo funcional aqui, ó, esse primeiro, tá? Aí, o que o glutaraldeído faz? Ele faz com que forme essa rede, ó. Ele fica, vamos dizer assim, no centro, olha, interligando esses polímeros, tá? Interligando. E ao ele interligar através dessas ligações, né, covalentes, ela forma, né, essa estrutura tridimensional. Essa estrutura, essa ligação, né, faz com que esse hidrogel, ele fica, né, o tamanho do poro dele é diferenciado, tá? Então, essa porosidade, ela depende muito de qual agente reticulante que está sendo utilizado, qual polímero que está sendo utilizado. Então, até essa questão de porosidade se deve, né, qual tipo, né, de polímero que você está utilizando, se é natural, se é sintético, se é semissintético, qual agente reticulante você está utilizando. Então, agente reticulante é mais, né, para fazer essa adição, tá? Essa adição nessa estrutura química, formando assim um novo composto, né, reticulado, tá? Então, é mais para ligar esses polímeros, tá? Formando assim um novo produto. E com isso, ele vai conseguir, né, ter a maior absorção de água. A reticulação por irradiação, gente, ela é muito utilizada na área biomédica, tá? Na medicina. Por quê? Ao utilizar a irradiação, eu faço com que também o produto ele sai, né, esterilizado, tá? Sem bactérias, micro-organismos, né? Então, eu faço com que o material, o produto, ele sai, né, fica esterilizado. Então, eu utilizo, né, uma substância, tá? Essa substância, ela é chamada de fotoiniciador, tá? Que em presença dessa radiação, posso utilizar a radiação ultravioleta, tá? Ou posso utilizar também a radiação gama. E qual que é a vantagem? Ela vai promover a esterilização dessa solução, enquanto que realiza, né, essa reticulação, essa interação, essa ligação aí. Então, é uma substância, né, esse fotoiniciador, é uma substância muito sensível à radiação, tá? Então, aqui como exemplo, a gente tem, né, a riboflavina, tá? Essa riboflavina aí, ela, ao ser adicionada, né, ao polímero colágeno, à proteína, né, colágeno, ela vai fazer, incidir uma radiação, né, ultravioleta. Então, essa riboflavina, para quem não conhece, essa riboflavina, ela é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B2, tá? E ao ela, né, interagir aí, ó, com o colágeno, ela vai né, favorecer a reticulação. Ao incidir, né, essa radiação ultravioleta, vai fazer com que, né,
forma essa interação entre ambas. Aqui eu tenho um produto de hidrólise, quebra em presença de água, né, formando, né, essa rede, né, esse produto aqui rediculado, pelas essas, né, interações. São ligações covalentes, ligações mais fortes do que se comparada à reticulação física, tá? Essa fotossensibilidade, ao ser irradiada, ela possui a capacidade de liberar radicais, tá? Esses radicais livres possibilitam a realização de ligações cruzadas. Ela é muito utilizada, gente, essa parte de reticulação por irradiação na área biomédica, por quê? Principalmente em aplicações oftalmológicas, tá? Então, é muito utilizado, né, essa reticulação por irradiação. Agora eu vou falar um pouco, tá? Ó, os hidrogéis, né? Eles são indicados, mas agora para a área da saúde. São indicados como curativos de feridas superficiais e profundas, tá? Tais como úlceras de pressão, úlceras nas pernas, feridas cirúrgicas, tá? Queimaduras de espessura espacial, lacerações. Os curativos comercializados, né? Eles têm os seguintes nomes. Tem vários, tá, gente? Mas eu coloquei alguns só. O Vigilon, o Ivalon, a Aquagel, Kikigel, entre outros, tá? Aí eu coloquei aqui o que eu acho que você já deve ter visto, né? Um produto, né, com esse nome desse fabricante. Aplicações desses hidrogéis na ciência e na tecnologia, tá? Aplicação dele: encapsulamento de microeletrônicos, tá? Então, também é voltado para a área da engenharia, tá? Visando como o uso de sensores, liberação controlada de agente bioativo, fármaco, proteína, célula, membranas biosseparadoras, removedor de íon pesado. Então, essa área ambiental está sendo estudado bastante hidrogel, tá? Que faz com que absorva esse material, né? Que possa vir, né? A contaminar o solo, as águas subterrâneas. Então, é utilizado muito em bastante estudos, tá? E agora a gente entra na aplicação. Até aqui alguma pergunta? Vamos lá. Ó, dispositivos ortopédicos, regeneração de áreas infartadas, liberação de insulina, tá? Carregamento de células tronco e fatores de crescimento, liberação controlada de fármacos, tá? Então, não sei se deu para vocês perceberem, eu coloquei os autores, tá? E o ano que foi estudado. Então, assim, são bem recentes, tá? Essa parte aqui de aplicação, eu coloquei, né? Ó, primeiramente, tá? Qual que é o hidrogel utilizado? Para lentes de contato, é utilizado muito o polimetaclilato de 2-hidroxietila, aquele que a gente viu lá no início, né? Que foi o início de tudo, o início, né? Por quê? Os dois pesquisadores estudaram, né, e sintetizaram esse metacrilato de 2-hidroxietila e viu o comportamento dele de entumecer, de absorver a água, né? E a capacidade dele, que ele consegue, né, até absorver 99% da sua composição sólida e não se dissolve. Então, foi a partir daí que começou os estudos, tá? Utilizando esse polímero para fazer lentes de contato, tá? O polipirrolidro
polipropilidona de N-vinila, o poliácido metacrílico, polimetaclilato de butila, polimetaclilato de metila, tá? Em contato com o sangue, o poliálcool vinílico, poliacrilamida, o polióxido de etileno, o polietileno glicol e a celulose. Rim artificial, gente, principalmente, né, quem faz hemodiálise, gente, se conseguisse adotar, né, já tem a rins artificial, né, se pudesse, né, liberação para utilizar, né, eliminaria o sofrimento de muita gente, tá? Já tive tios que já morreram por causa, né, desse tratamento de hemodiálise, que não foi, né, eficiente. O acetato de celulose, o poloálcool vinílico, o polietileno glicol, o polietileno glicol e o politerefitalato de etileno, né, que a gente chama de PECMET. Para entrega controlada de fármacos, mais para suas áreas, gente, utilizam vários, tá? A celulose, o poliálcool vinílico, PVA, destrana, ácido metaclílico, tá? Acrilamida de N-isopropila. Pode ser utilizado também a carragenana, pode ser utilizado também a carboximetilcelulose, tá? Ácido cítrico. Para pele artificial, principalmente quem sofre, né, queimaduras ou então tem problemas de diabetes, temos o poliálcool vinílico, polimetaclilato de 2-hidroxietila, tá? A cartilagem artificial, temos o poliálcool vinílico, poliacrilamida de N-isopropril e, por último, né, a gente tem o polietileno glicol e polipropileno glicol. Claro, gente, que isso daqui são exemplos, mas tem vários estudos com vários outros, tá? Polímeros. Tá? Agora falando um pouco mais voltado, né, para nossa área da farmácia. Então, aqui, ó. A gente tem, quando a gente tem um fármaco, tá? Ele pode ser, né, em forma de spray, injeção, pílulas, tá? Cápsulas, comprimidos, tá? É uma administração convencional. Então, a gente pode, né, tomar tanto por via, né, utilizando uma injeção, introdução, né? Ou então a gente pode, né, tomar. Apresenta um aumento na concentração desse fármaco logo após a administração do mesmo. Atinge um pico máximo de dosagem no sangue e depois declinam, conforme o tempo de ação do medicamento, tá? O sistema de liberação controlada de fármacos, ele tem, né, qual que é o intuito dele? É você tomar você administrar, né, aquele medicamento e ele permanecer, né, linear a sua taxa, né, de liberação daquele fármaco, não sendo, né, não atingindo o pico máximo de administração. Então, assim, é como quase todo o tempo de ação do fármaco, o qual é administrado em dose terapêutica durante a maior faixa de tempo. Então, né, ele segue, né, liberando nos dias corretos, nos alvos corretos, tá? A quantidade exata de fármaco, nem para menos nem para mais, tá? Seja contínua, e nisso você conseguiria, né, eliminar, né, aquele micro-organismo, aquela célula, né, defeituosa. Então, o sistema de liberação controlada, ele necessita de uma barreira química ou física para essa liberação, né, ocorrer de uma forma mais lenta.
Então, hoje utiliza muito nanoemulsões, lipossomas, tá? Nanopartículas. E o estudo para utilizar, né, hidrogéis está mais relacionado a filmes, tá? Esses filmes são filmes tipo curativos, como a gente coloca ele, né, no nosso corpo, e à medida, né, ele vai liberando aos poucos, né, aquele princípio ativo. Então, as técnicas utilizadas, né, para sistema de liberação controlada de fármacos é a utilização de revestimento, manter o fármaco retido numa matriz polimérica, tá? Ou compósita, microencapsulação, são algumas das técnicas. Então, aqui, ó, aquela parte que eu falei significa o quê? O A aqui, ó, é quando a gente tem o método convencional, tá? Então, aqui ele é administrado, tá? Administrado. Ele vai atingir, né, ao nível, né, máximo. Ele pode até ultrapassar esse nível, né, efetivo aqui, tá? Que é a quantidade, né, que o médico, né, receitou. Ele pode, né, ultrapassar. Ele pode, né, atingir tanto ao nível tóxico, então aí causa, né, várias alterações. Então, por isso que muitas vezes ocorre, né, vários efeitos colaterais. Agora, quando é o sistema de liberação controlada de fármacos, o tempo desde a primeira dosagem, a gente tem aqui, ó, ilustrado pela letra B, sistema de liberação controlada, tá? Então, ele mantém ela constante dentro, né, da faixa aceitável, tá? Nem para menos, nem para mais. Está, né, na faixa aceitável, né, terapêutica, tá? Então, ele mantém ela estável em todas as dosagens, né, em um tempo certo. Aqui a gente tem, né, no eixo Y, o nível plasmático, e no eixo X aqui, o tempo em dias, né, que você está realizando esse tratamento. Então, ele permanece constante em toda essa faixa, né, de terapêutica. Isso que é o esperado, né? E através de estudos in vitro e in vivo, observou, tá? Essa constância, né? Quais são as vantagens? Diminuição da toxicidade e maior tempo de permanência da droga na circulação sanguínea. Diminuição dos efeitos colaterais devido ao maior nível de precisão e localização do fármaco no organismo. A liberação ela é progressiva e controlada, tá? E nisso vai aumentar a sua eficácia e eficiência terapêutica. A administração ela é segura, com a ausência de reações inflamatórias locais em um menor número de doses. São substâncias hidrofílicas e lipofílicas, elas podem ser incorporadas, tá? Hidrofílicas, que tem afinidade pela água, e lipofílicas, finalidade, né, por óleos, lipídios. Em termos de hidrogéis, gente, a liberação controlada está sendo muito estudada em você adicionar um fármaco na matriz polimérica, na matriz. Pode ser na parte interior daquele polímero, tá? Ele ser absorvido nos poros, tá? Então, assim, devido àqueles poros que são adicionados, né, no seu interior, ou então na superfície daquele polímero. Se for na parte central, aí é absorção. Se for na superfície, é adsorção, tá? Então, devido aos tamanhos dos poros, são adequados tanto para a liberação de fármacos de pequeno peso molecular e também, né, para elevados pesos moleculares. Então, vai depender, né,
do peso molecular daquele fármaco que está sendo, né, colocado no interior, né, ou na superfície daquele hidrogel. Tem vários estudos, tá, gente? Principalmente nessa área do tratamento do câncer, tá? Os testes, né, os estudos em pesquisas, eles primeiro, né, iniciam com anti-inflamatórios e depois eles partem, né, para medicamentos, né, mais robustos, para verificar, né, sua eficiência, sua eficácia, né? Então, são testes realizados primeiros, né, in vitro, depois eles partem, né, para teste in vivo. Então, eles utilizam ratos, hamster, tá? Para fazer esse teste, coelho. Então, aqui é só uma imagem mesmo ilustrativa, né? Que a gente tem um hidrogel, à medida que vai passando o tempo, né, da sua administração, você, né, administrou aquele hidrogel, ele vai liberando aos poucos aquele fármaco, né, eliminando aquele micro-organismo, ou então aquela substância indesejável, aquela célula, né, defeituosa, no seu organismo, de forma, né, gradativamente, de forma constante, tá? E não atingindo, né, não dando nenhum efeito, né, colateral. Então, esses polímeros naturais, tá? É o grande, né, alvo de estudo. Então, aqui mesmo, só para vocês imaginar como que é, né? Eu coloquei aqui uma figura ilustrando, né? Ó, eu tenho aqui, ó, uma biópsia de um estudo saudável, tá? Eu retiro, tá? Faço essa retirada. Eu tenho aqui, né, um hidrogel pré-formado, tá? E aqui eu tenho uma implantação. Quando eu faço esse implante, aí eu tenho que fazer, né, uma cirurgia para introduzir, né, esse hidrogel no paciente, tá? Agora, quando eu pego, faço esse estudo, faço essa introdução do meu hidrogel e eu faço por injeção, aí é menos doloroso, tá? Então, né, o mais estudado é introdução do hidrogel por injeção, tá? Para evitar, né, cirurgias, porque cirurgias, né, tem anestesia, tem toda aquela parte, né, que pode gerar algum efeito colateral. Então, né, as formas injetáveis são as mais estudadas, tá? Então, eu pego, né, faço um estudo, né, um comportamento desse hidrogel de um tecido saudável e injeto ele, né, em um tecido, né, que está doente. As características que faz com que o hidrogel, né, ele seja alvo de estudo biomédico é a parte de degradação, tá? Bioadesão, bioatividade, transporte, liberação controlada de moléculas e fármacos, pode ser proteínas, né, carboidratos, propriedades mecânicas, tá? Capacidade de encapsular célula, principalmente, gente, nessa área de células tronco, tá? Tem baixa toxicidade. Quando fala baixa, porque pode utilizar polímeros sintéticos. Então, sintéticos, eles têm uma toxicidade, mas bem baixinha. Alto teor de água, tá? Facilidade de modificação, injetabilidade, tá? Reajuste espacial e biocompatibilidade. Na engenharia de tecidos, o hidrogel, né? Por que que ele é bastante utilizado? Porque a sua estrutura, ela é compatível, tá? Ela é bem parecida com a nossa, né, matriz extracelular. Então, se a gente for avaliar a nossa matriz extracelular, quando a gente utiliza um hidrogel, ele tem que ter, né, as características dessa matriz, em termos de ligações cruzadas,
quando a gente utiliza um polímero natural, aí sim, essas interações com as células, elas vão ser, né, mais facilitadas. Por quê? Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa de uma matriz extracelular, onde que a gente tem aqui, ó, de azulzinho, as fibras de colágeno em ligações cruzadas, né? E aqui de vermelhinho a gente tem, né, tanto essas ramificações quanto esse vermelho. A gente tem proteoglicano e as fibronectina, tá? Que são essas aqui, estão de coloração marrom. Então, se a gente for olhar essa estrutura aqui, o hidrogel ele tem que ser bem compatível com para interação melhor, para interagir melhor com essa célula, tá? Então, por isso, né, que essa grande área de estudo por causa, né, dessa compatibilidade. Ó, tudo tem norma, tá? A norma, a ISO 10.993, ela tem todos, né, os testes que são realizados para você avaliar, né, a biocompatibilidade, tá? Então, foi publicada. Ela engloba diretrizes desde a caracterização de cada biomaterial ou dispositivo implantável até a seleção dos ensaios necessários, quais ensaios você deve fazer para certificar que, né, que você vai ter uma confiabilidade, para avaliar se realmente, né, ele é biocompatível, biodegradável, né, não tóxico. Então, ela é dividida em 20 partes. A primeira parte, ela vai orientar, né, como que você vai selecionar esses testes. Por quê? Depois que você faz o hidrogel, você vai ter que fazer a caracterização dele. A caracterização dele são a análise que você deve realizar para você verificar a estrutura. E depois você vai realizar, né, testes in vivo ou in vitro, tá? Então, a parte 2, ela vai falar sobre os requisitos necessários para o bem-estar animal. Então, assim, não é que você vai injetar um hidrogel sólido, por exemplo, em um rato e não seguir nenhuma norma. Você tem que seguir a norma. Porque lá eles vão te falar, né, dependendo do peso do rato, né, qual que vai ser a anestesia, qual que vai ser a quantidade necessária, por qual que vai ser o tratamento, né, pós-cirurgia, né, como que você vai avaliar, né, o comportamento desse animal, tem que ter todo, né, tem todo um conselho de ética atrás disso também, tá, gente? As partes elencadas da parte 3 a 20 são guias para procedimentos de ensaios específicos, tá? Desde ensaios físicos, químicos, microbiológicos, tá? E aqui, por último, gente, eu coloquei mais, são artigos publicados, tá? São artigos recentes. Esse daqui, ela é de 2017, tá? Foi publicado em 2018. Hidrogéis de carboximetilcelulose, tá? Superabsorvente para possíveis aplicações de curativos, tá? Hidrogéis para engenharia de tecidos, variáveis e aplicações de projetos de andaimes, tá? Desenvolvimento de hidrogéis de carboximetilcelulose carregados com nanopartículas de prata para aplicações médicas. Desenvolvimento e caracterização de hidrogéis baseados em polissacarídeos naturais, tá? Hidrogéis aplicados na área, né, biomédica. E as referências que eu utilizei. Ora, tem tem muito assunto ainda que não foi falado. Por quê? Porque o tema, né, ele é extenso, ele é gigantesco, então ficaria cansativo, né, se eu falasse todas as partes, tá? Então, assim, numa próxima oportunidade, a gente dá uma continuidade dessa palestra, tá?
Porque eu quis agora, nessa parte, só falar mesmo a parte conceitual, o que, que é, para que serve, tá? Mas se a gente for aprofundar mesmo nessa área de pesquisa, ela é muito boa. Então, gente, a gente quer mostrar para vocês com essa palestra que a gente tem, né, vários caminhos a seguir quando a gente tem a formação, né, da graduação. Então, principalmente vocês farmacêuticos que já estão formando, ou então vai formar, a gente pode seguir várias áreas. A gente pode trabalhar em indústria farmacêutica, a gente pode trabalhar em drogarias, a gente pode, né, ser um empreendedor, a gente pode montar nossa própria empresa, né, de cosmético, por exemplo. A gente pode ir para a área de pesquisa para ajudar a salvar vidas, tá? Para tornar a vida de pessoas que às vezes têm uma determinada doença menos dolorosa, ou então conseguir, né, através da sua pesquisa, ajudar, né, vamos imaginar, né, pensar mais alto ainda, a cura, né, contra vários tipos de câncer, tá? Estudar novos fármacos, novas substâncias capazes, né, de ser utilizadas para fazer com que, né, eliminam e degradam completamente aquela célula, né, que está contaminando as demais. Então, assim, são vários caminhos. Essa área da pesquisa é muito boa, porque cada dia que passa você aprende novos caminhos. Você vê que você sabe um pouco, que o mundo, né, é um conhecimento assim muito amplo, que é muito bom a gente trabalhar, né, com essa área multidisciplinar. Era bom se vários, né, farmacêuticos, químicos, engenheiros, né, se unissem para estudar, né, uma forma melhor de sintetizar, extrair, né, se essa área, né, fosse bastante, né, estudada, bastante assim, para ajudar mesmo as pessoas, porque a gente precisa muito. Então, espero, né, ter contribuído no conhecimento de vocês, né? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, se sente à vontade para perguntar. E no mais, eu agradeço, né, a participação de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom dia, Simone. Bom Muito dia. obrigada por acrescentar esse conhecimento que desde a semana da farmácia, né, nós estamos tendo algumas palestras com relação a isso. E aí você só vai enriquecer e mostrar que o caminho realmente ele é muito longo ainda, mas muito promissor. E eu gostei muito dessa área. Te agradeço muitíssimo Eu que por agradeço você agregar por participar. os conhecimentos que você tem conosco. Muito obrigada. Tá, eu que te agradeço. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou clara? Tranquilo? Então, aqui, ó, queria agradecer, tá, a participação de todos. É uma área muito boa. Atualmente eu trabalho com o colágeno e o poliuretano, tá, gente? Só para vocês terem conhecimento. Estou gostando muito dessa área, porque é uma área que você, né, tenta estudar uma forma de ajudar o próximo. Então, é bom, tá? Eu trabalho com colágeno do tipo 1. Então, assim, ele é de origem, né, bovina. Então, a gente fez um processo todo de extração, síntese dele, e a gente conseguiu transformar ele em um pó extremamente fino, de coloração esbranquiçada, e a gente está utilizando ele, tá? Então, é uma área muito boa, né, dessa área da pesquisa. Então, aquela sensação que você sente, você pode estar, assim,
o mínimo que você está fazendo, né, vai ajudar alguém, é uma sensação muito boa. Então, isso, né, que eu quero passar para vocês, porque o conhecimento que a gente tem, a gente pode ajudar o próximo e também, né, nos enriquecer, tá? Porque, assim, tanto a química e a farmácia, ambas andam juntas, né? Por mais que eu sou formada em química, e vocês estão fazendo farmácia, é uma área extremamente importante, tá? Porque tem que ter bastante conhecimento, né? Como que funciona essas moléculazinhas, né? Qual que é a importância delas, tá? Então, no mais, se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de todos, tá? E no mais, bom dia para todo mundo. Bom dia, muito obrigado. Foi excelente a sua palestra, acrescentou bastante, viu, Simone? Eu que te agradeço, Valdeci. A química orgânica voltou e realmente, como você falou, a química orgânica, ela permeia, né, toda a nossa formação e muitas áreas aí, né, da farmácia. Importante. Né? Obrigado. Te agradeço.